Oi, gente, chegamos com mais um informativo sem juridiquês, para, descomplicar aquelas decisões importantes para quem está na faculdade ou na batalha dos concursos. E aí, pessoal? Hoje o nosso foco é o informativo 847 do STJ, quentinho, saiu agora em abril de 2025. E olha, tem cada julgado aqui que, nossa, vale ouro. Vamos direto ao ponto. Bora? Separamos três temas, assim, bem quentes. O que fazer quando o juiz, lá na primeira instância, barra a apelação? Depois, aquela súmula 308, famosíssima, será que ela vale para alienação fiduciária? Boa pergunta. E para fechar, duas decisões sobre busca domiciliar, que, à primeira vista, parecem até contraditórias, mas a gente explica o porquê. Isso aí. Começando então com o processo civil, sabe aquela situação super comum? A parte entra com a apelação, tudo certinho, mas o juiz de primeira instância pega e diz: não admito e pronto, o recurso morre ali. Pode isso? Opa, então, de jeito nenhum. O novo CPC, lá no artigo 1010, parágrafo 3º, ele é muito claro. Quem analisa se a apelação pode subir para o tribunal ou não é só o tribunal, exclusivamente. Ah, então o juiz de primeira instância não tem mais essa função. Não tem mais. Se ele faz isso, ele está, na verdade, usurpando a competência do tribunal. É bem sério. Entendi a usurpação. E aí a parte prejudicada, como é que faz? Fica de mãos atadas ou tem um caminho para destravar essa apelação? Tem sim. O STJ definiu isso no tema 1267. O caminho correto, a ferramenta certa, é a reclamação. Aquela lá do artigo 988, inciso 1 do CPC. Ela serve justamente para isso, para garantir a competência do tribunal. Reclamação, tá. Mas ó, tem um detalhe importante, viu? Se essa decisão que barrou a apelação acontecer numa execução ou num cumprimento de sentença, aí o caminho é outro. Ah, é? Qual? Aí cabe agravo de instrumento, por causa daquela previsão específica lá do artigo 1015, parágrafo único. É uma exceçãozinha importante. Ah, faz sentido essa exceção do agravo na execução, ali as decisões interlocutórias têm um regime diferente, né? E me diz uma coisa, para quem entrou com outro recurso antes dessa definição do tema 1267, tipo, sei lá, mandado de segurança, correição parcial, perdeu. Então, o STJ foi bem sensato nisso aí. Eles modularam os efeitos da decisão. Como tinha muita dúvida antes, sobre qual era o recurso certo, Tinha mesmo maior confusão. pois é. Aí o tribunal admitiu a fungibilidade, ou seja, quem usou esses outros meios, correição, MS, até agravo de instrumento, fora da execução, antes da publicação do tema 1267, pode ter o recurso aceito como se fosse a reclamação. Ufa! É, um alívio. Mas claro, desde que a decisão do juiz ainda não tenha transitado em julgado, né? Senão, já era. Entendido. Um respiro para muita gente, com certeza. Bom, mudando a chave agora. Direito civil. Vamos falar da súmula 308. Todo estudante de direito conhece, né? Aquela que protege o comprador de boa-fé do imóvel contra a hipoteca que a construtora fez com o banco. Super importante. Importantíssima, protege o sonho da casa própria de muita gente. Só que agora, nesse RESP que a gente separou, o 2.030.141, o STJ diz que essa proteção toda não vale se a garantia não for hipoteca, mas sim alienação fiduciária, aquela da Lei 9.514. Por que essa diferença toda? Não é tudo garantia? Parece, mas a lógica é bem diferente, sabe? Na hipoteca, o imóvel continua no nome da construtora, mesmo dado em garantia para o banco. Ela ainda é a dona. Certo. Já na alienação fiduciária, a coisa muda. A propriedade é verdade que é uma propriedade resolúvel, que pode acabar, mas ela é transferida para o banco para o credor fiduciário. A construtora fica só com a posse direta e a expectativa de ter o imóvel de volta se pagar a dívida toda. Entendi. Então, peraí. Se a construtora vende esse imóvel para um terceiro, sem pedir autorização para o banco, ela tá, na prática, vendendo uma coisa que, juridicamente, não é mais dela. A propriedade está com o banco. Exatamente. É a famosa venda num domino, Venda por quem não é dono. E aí, esse contrato de compra e venda que a construtora fez com o terceiro, ele simplesmente não vale contra o banco, que é o proprietário fiduciário. Mesmo que o comprador esteja de boa fé. Não sabia de nada. Mesmo assim. A boa-fé do comprador, nesse caso, não supera a natureza da garantia e a regra da lei.
A Lei 9.514 é bem clara lá no artigo 29. Para ceder os direitos sobre o imóvel alienado, precisa da concordância expressa do credor fiduciário, do banco. Sem isso, a venda não tem eficácia contra ele. Nossa, que diferença crucial da hipoteca. Isso muda tudo para quem compra imóvel na planta, né? Tem que ficar de olho no tipo de garantia que a construtora deu. Exatamente. Tem que investigar isso direitinho. Bom, e para fechar nosso papo de hoje, vamos de processo penal na veia. Duas decisões bem recentes da quinta turma sobre busca domiciliar. Elas chamaram a atenção. Na primeira, um HC 965224, o STJ anulou uma busca. O curioso é que tinha autorização judicial prévia, tinha a ordem do juiz, Tinha ordem. mas os policiais entraram na casa sem o mandado físico em mãos, esqueceram, sei lá. E o STJ disse, ilegal, prova ilícita. O papel não é só enfeite, né? Perfeito. O artigo 241 do CPP exige que o mandado seja apresentado lido. É uma formalidade essencial, um controle da legalidade da ação. Não é perfumaria mesmo. Certo. Mas aí, logo depois, ou quase junto, veio outra decisão, um RHC 201-23, que validou uma busca feita sem mandado judicial nenhum. Como assim? Uma hora precisa do papel mesmo com ordem, outra hora não precisa nem da ordem. O que explica essa aparente contradição? Então, a chave está nas circunstâncias antes da entrada. Nesse segundo caso, o RHC, a situação era bem diferente. Havia o que o STJ e o STF chamam de fundadas razões. Tipo o quê? Tinham denúncias anônimas bem detalhadas sobre tráfico de drogas naquele local. Aí os policiais foram checar, abordaram o suspeito na rua, perto da casa, e ele estava armado. Para completar, ele mesmo confessou que tinha mais droga guardada em casa e indicou onde era. Então já tinha uma situação bem concreta de flagrante ali, né? Exato, flagrante delito de crime permanente. E teve mais um elemento decisivo nesse caso. Qual foi o pulo do gato? A companheira do investigado, que estava na casa, autorizou verbalmente a entrada dos policiais. Deixou eles entrarem. O consentimento do morador. E o STJ aceitou esse consentimento verbal, mesmo sem ser gravado ou por escrito? Aceitou. O STJ, seguindo a linha do STF, lá no tema 280, entendeu que nesse contexto todo de flagrante rolando, fundadas razões bem concretas e o consentimento voluntário da moradora, essa autorização verbal era válida. Claro, eles ressaltaram que os relatos dos policiais sobre o consentimento precisam ser coerentes e não pode ter nenhum indício de coação, de abuso. Entendi. Então não é que o consentimento verbal valha sempre, mas naquele cenário específico ele foi considerado suficiente. Exatamente. Então, para a gente organizar as ideias, a regra de ouro continua sendo um mandado judicial para entrar na casa de alguém, inviolabilidade do domicílio, né? Com certeza. Artigo 5º da Constituição. Mas a entrada sem mandado pode ser lista em basicamente duas situações. Primeira, se houver flagrante delito dentro da casa e essa suspeita for baseada em fundadas razões concretas e prévias à entrada. Ou, segunda hipótese, se houver consentimento válido e voluntário do morador. Fez sentido. No primeiro caso que você citou, o HC, tinha ordem judicial, mas faltou um mandado físico na hora. E não tinha outra justificativa, tipo flagrante evidente ou consentimento. Por isso, anulou. Isso. No segundo caso, o RHC, não tinha mandado judicial, mas tinha o flagrante, as fundadas razões e o consentimento verbal da companheira. Aí a busca foi validada. Perfeito. As nuances são tudo, né? Ufa! Olha, foi bastante coisa importante nesse informativo 847, hein? Recapitulando rapidinho, vimos a reclamação como regra contra a decisão do juiz que não admite apelação lá na primeira instância, né, o tema 1267. Com exceção do agravo na execução. Isso. Vimos também que a súmula 308 não se aplica para alienação fiduciária, por causa da natureza diferente da garantia, lá no RSP 2.130.141, e fechamos com essas diferenças cruciais para validar ou anular uma busca domiciliar sem mandado. Exato. São temas que, caem direto em prova e são super relevantes para quem advoga também. Vale muito a pena ler os acórdãos completos lá no site do STJ para pegar todos os detalhes, a fundamentação certinha. Esperamos ter ajudando a clarear um pouco as coisas. Com certeza ajudou. E fica até uma reflexão, né? Principalmente nessa questão da busca domiciliar e do consentimento. Com tanta tecnologia hoje, celular gravando tudo, será que a gente não deveria caminhar para ter formas mais seguras e, digamos, incontestáveis de registrar esse consentimento do morador? Evitaria muita discussão sobre se foi voluntário ou não, se vale só a palavra do policial,
Fica aí para a gente pensar. Ótima reflexão. Matéria para muito debate ainda. Pois é, mas por hoje é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo Informativo Sem Juridiquês. Tchau, pessoal. Bons estudos e até a próxima.